E vamos começar o Estação Notícia de hoje falando sobre saúde com o Dr. Clóvis Klock, médico patologista e presidente da Sociedade Brasileira de Patologia. Dr. Clóvis, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Menina. Boa tarde, Caleb, boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina, e a gente está à disposição para tentar responder algumas questões sobre, especialmente o câncer de colo de útero, que é uma doença que acomete mulheres numa idade jovem, e isso realmente a gente tem como prevenir, e é isso que a gente pode falar hoje. Vamos lá, a questão, do cuidado com a saúde, muitas mulheres acabam deixando de fazer os exames preventivos anuais que devem consultar um médico especialista para o seu atendimento, e aí quando o problema já está acentuado, se torna muitas vezes até mesmo difícil o tratamento, doutor? Qual a periodicidade que uma mulher deve ir ao seu médico? Bem, existem alguns protocolos do Ministério da Saúde e existem das sociedades de especialidades também. O interessante é a mulher começar com o início da idade sexual, fazer a coleta do preventivo de colo de útero, consultar com um ginecologista, fazer todo o exame e coletar o chamado preventivo de colo de útero. Com esse preventivo, indo para o laboratório de patologia, o médico patologista, ele olhando essas alterações celulares, ele consegue dizer quais são as alterações que a mulher tem. E especialmente a gente consegue diagnosticar as lesões precursoras do câncer do colo de útero na sua fase inicial. E é muito importante frisar que a detecção das lesões precursoras, a cura é de 100%. Então é muito importante a mulher procurar sempre ginecologista. A periodicidade pode ser anual ou após 3 exames negativos, se a mulher tiver geralmente só um parceiro fixo, fazer a cada 3 anos. Mas o ginecologista ele pode realmente dar a melhor orientação para cada caso. O primeiro tratamento, então, o primeiro acompanhamento é por parte do ginecologista, sendo transferido então para depois um especialista em patologia, né, doutor? Sim, porque o ginecologista que faz toda a consulta ginecológica da mulher e ele coleta esse preventivo. Hoje nós temos vários métodos mais modernos para a detecção do câncer do colo de útero. Um dos exames é o preventivo em meio líquido, aonde as células, antes de ser, não são mais colocadas em cima de uma lâmina, elas são colocadas num frasco. Esse frasco vai para o laboratório de patologia, o serviço de patologia, aonde as lâminas são preparadas, e dentro desse material também nós podemos fazer outros procedimentos, dentre os quais a pesquisa do vírus do HPV, que é o vírus que causa a quase totalidade dos cânceres de colo de útero, e outras proteínas também para ver se a lesão pode realmente avançar para o câncer do colo de útero. No caso, se uma mulher estiver com um câncer de colo de útero ou suspeita de tal patologia, quais são os sintomas, doutor? Bem, assim, a gente não consegue ter só um sintoma, mas Sim. Algum dos sintomas é dor na relação sexual, muitas vezes corrimento, coceira, que também são sintomas de várias outras doenças ginecológicas. Então, a mulher tendo esses sintomas não quer dizer que é câncer, mas é importante qualquer sintoma, qualquer alteração que a mulher tem, consultar um ginecologista. Ele, no exame clínico e na coleta do preventivo, a gente vai poder traçar qual o problema que a mulher tem. Certamente. Nós estamos também, além desses cuidados com o colo do útero, de toda a saúde da mulher, falando sobre febre amarela, E segundo informações que obtivemos, um caso de uma moradora da cidade de Gaspar, agora há poucos dias, acabou falecendo, e entende-se que pode ser de febre amarela. Febre amarela. Muitas pessoas falam que é um mito a febre amarela no Brasil, outros falam que depois que a pessoa ela é infectada, recebe o tratamento, se torna autoimune, doutor? Em relação à febre amarela, a vacinação, muitos questionam a questão do mercúrio na vacina, que é um metal pesado que causa grandes problemas de saúde. É existente? É real? Tem que ser imunizado mesmo, doutor Clóvis? Bem, esse caso que a gente teve ali na região de Gaspar, Blumenau, é uma pessoa que adquiriu a doença em São Paulo, se não me engano, ou Minas Gerais, acho que foi São Paulo, aonde o vírus está circulando. É muito importante frisar o seguinte: esses mitos que existem em cima da vacinação, especialmente do uso de mercúrio, eles são mitos, tá? Não existe comprovação nenhuma
que a vacina ela aumenta os casos de autismo. Isso é mito, isso é o que a gente chama de mitos das redes sociais. E no caso do óbito, né, pela rejeição da medicação? Não, aí é o seguinte, aí é uma reação à vacina. Sim. A cada 900 mil vacinados, nós podemos ter um caso de reação grave à vacina. A cada 900, o senhor pode virar um pouquinho mais para nós aqui. Aí, fechou. A cada 900 mil casos, doutor. Vacinados, um caso grave nós podemos obter. Então, realmente muito raro, então. É muito raro, é muito Sim. raro. E a importância da febre amarela é o seguinte, desde 1942 nós não temos o caso da chamada febre amarela urbana no Brasil, aonde o vírus ele é transmitido através do Aedes aegypti. Sim. O que nós temos são casos da febre amarela transmitida através de um outro tipo de mosquito, aonde o hospedeiro natural pode ser algum dos vários macacos que nós temos nas florestas. Esse macaco ele é picado por esse mosquito e pode transmitir ao homem nessas áreas rurais de risco. Tá? Então, a febre amarela urbana ainda nós não temos. Por que o Ministério da Saúde está vacinando em áreas que potencialmente podem ter febre amarela urbana? É para evitar o vírus circular dentro da população. Já evitar a proliferação, Evitar a circulação do vírus. Sim. E como nós não temos quantidade suficiente de vacina, para fabricar vacina da febre amarela, a gente necessita de 3 meses para essa técnica. Então não existe à disposição no mundo. Não há demanda para atender. Não existe vacina à disposição. Por Olha isso só. que o governo está fracionando a vacina, usando 1/5 da dose, que pelos estudos vai dar 8 anos de proteção para determinados grupos. Alguns grupos, eles não podem receber a vacina, são pessoas imunodeprimidas por qualquer doença que tenha uma imunossupressão. Crianças abaixo de 9 meses não podem receber a vacina. Tá? A vacina, quem viaja para qualquer país que necessita ter a vacina integral, essas pessoas não podem tomar dose fracionada. E tem uma lista, tem a integral no caso, né? Isso. E tem uma lista que consta lá no site do Ministério da Saúde do da país. Anvisa, né? Da Anvisa, né? Isso, bom, da Anvisa. Muito obrigado por me corrigir, São doutor. 135 países que exigem o certificado de vacinação. Olha só. Então, esses países, para você entrar nesse país, você tem que ter a vacina na sua forma integral. Febre amarela mata, doutor? Mata. De 20% a 50% de pessoas que têm a forma grave da doença morrem. E nós já tivemos vários casos de hepatite fulminante que foram necessários fazer o transplante de fígado. E quais os sintomas mais comuns? Bem, o sintoma ele inicia com dor de cabeça, mal-estar, vômito, dor no corpo. É um mal-estar geral, que dura mais ou menos 3 dias. Sim. A maioria das pessoas infectadas, elas têm só esse sintoma e adquirem a imunidade para o resto da vida. Uma porcentagem das pessoas, após esses 3 dias, elas vão ter 24 horas de melhora dos sintomas. E aí, depois dessas 24 horas, começa a fase grave da doença, com dores fortes, articulação, o amarelão, que é a icterícia, né? Por isso que é febre amarela, especialmente no olho a pessoa fica amarela, e isso pode culminar por uma insuficiência hepática grave, insuficiência de vários órgãos, e a pessoa ir a óbito. Muito obrigado, Dr. Clóvis Clock, médico patologista e presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, falando hoje aqui no Estação Notícias sobre febre amarela, janeiro verde, né? O mês de combate, de conscientização ao cuidado da mulher contra o câncer de colo de útero. Muito obrigado, Dr. Clóvis, sempre será um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Eu que agradeço, e a gente sempre está à disposição para poder esclarecer as dúvidas pertinentes. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.